Excuse me, ma'am, I saw you walking. I turned around. Foi. I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full. I'd be obliged to Qual a take your relação time. I got a phone. de eu estar de chapéu, de ter uma lareira ali atrás e a live de hoje ser boa? Não tem relação nenhuma. É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre correlação. Mas a gente vai falar isso no âmbito dos investimentos, do mercado financeiro, de uma carteira de investimentos. Então, antes de tudo, quero dar alguns recados aqui. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal dos milionários. A ideia dessa live de hoje é falar sobre um assunto técnico e passar o máximo de informação e conteúdo para você conseguir reduzir o risco da sua carteira de investimentos, para você conseguir tomar melhores decisões na hora de investir e para você conseguir ter um melhor retorno de forma mais saudável. Muita gente fica buscando ali multiplicar, ter uma rentabilidade alta na carteira, mas não adianta nada você multiplicar se você corre risco de ter retorno, de ter perdas que são muitas vezes irrecuperáveis. Então a ideia dessa live é te dar algumas formas técnicas e palpáveis de como fazer uma redução do risco da carteira. Então vamos lá, vocês ficam vendo eu falar aqui sobre alocação de ativos, sobre diversificação, sobre otimização o tempo inteiro. E é muito interessante a gente entender que na forma de estruturar o seu portfólio, a diversificação é o único almoço grátis. Não adianta nada você ficar buscando lá um ativo que você vai comprar lá embaixo, ele vai dar uma supervalorização. Então a regra para diminuir o risco de uma carteira e aumentar o seu retorno consecutivamente é você investir de forma global em diversas classes de ativos. Não adianta você ter todo o seu dinheiro ali em ações, todo o seu dinheiro em fundos imobiliários, todo o seu dinheiro em REITs, todo o seu dinheiro em uma classe de ativo. Você tem que diversificar. E dentro desse mundo, hoje em dia é impossível a gente investir de uma forma que não seja global. E a principal forma de exemplificar isso é das 500 empresas que fazem parte do S&P 500, que lá é o índice da Standard & Poor's 500, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mais de 50% da receita das 50% maiores empresas vem do mercado internacional, não vem dos Estados Unidos. Então isso já prova que é impossível você investir sem ser de forma global. Independente de qual empresa ou qual lugar que você invista, você está investindo de forma global. Mas existem classes de ativos e as classes de ativos têm relação entre elas. Eu vou mostrar aqui um exemplo disso, olhando desde 2000 até 2016, como que as classes de ativos no mundo se comportaram em cada um desses anos. Então, a nossa única saída não é sempre buscar aquele ativo que está lá em cima, que está sempre crescendo. A gente tem que buscar uma carteira diversificada, que é essa que está em destaque aí, para você conseguir reduzir o seu risco e aumentar o seu retorno. Não necessariamente ter um maior retorno, mas sim um retorno saudável. Você ter rendimentos que te levem aonde você quer chegar, que faça com que o seu patrimônio aumente. Esse é o grande pulo do gato aqui, esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente só consegue chegar nesse nível se a gente entender o conceito de correlação. Para o economista Ray Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, o pulo do gato aí na gestão dos ativos é a descorrelação. Dois ativos eles são ditos descorrelacionados quando o preço de um segue uma trajetória inversa e independente ao preço do outro. Eu comecei aqui a live de hoje fazendo uma brincadeira, eu estava de chapéu e tem uma lareira aqui que está pegando fogo na televisão, mas isso é para mostrar que eu estar de chapéu e a lareira ali não tem nada a ver uma coisa com a outra com a live de hoje. Isso prova uma descorrelação. Esse é um grande exemplo que eu quero dar. Então, se um ativo sobe 100 e o outro subir 100, eles têm correlação, eles são correlacionados. Se um sobe 100 e o outro cai 100, eles têm uma descorrelação. E existem níveis disso. Então, os ativos descorrelacionados são ativos muito raros da gente conseguir encontrar dentro das classes de ativos que existem no mundo do mercado financeiro, mas eles são extremamente valiosos para a gente conseguir construir um portfólio, uma carteira de investimentos que alcance patamares que são substancialmente maiores, com retornos ajustados ao nosso risco. Então, vou mostrar isso aqui de forma palpável para vocês. Nesse gráfico,
Eu já falei aqui sobre risco sistêmico e quantos ativos ter em uma carteira de investimentos de acordo com cada classe de ativo. E o número mágico que a gente tem aí é 14 ativos. A gente tem um risco sistêmico e um risco específico, ou seja, um risco da economia como um todo e o risco do ativo financeiro que eu investi meu dinheiro. E à medida que eu vou colocando mais ativos na minha carteira, o meu risco sistêmico, o meu risco específico diminui. Desculpa, enquanto o sistêmico ele sempre vai se manter igual. Mas a partir de 14 ativos, o meu risco não diminui tanto assim. Mas, nesse gráfico, se você for ver o desvio padrão, que é o eixo Y, ou seja, o risco, e o número de ativos, que é o eixo X, a partir de 14 ele não diminui tanto. Mas, se eu começar a diminuir a correlação entre esses ativos que eu estou investindo meu dinheiro, aí o meu risco diminui drasticamente. Então, se eu montar uma carteira em que a correlação dos meus ativos é de 60%, ou seja, se um subir, 60% desses ativos também vão subir. Se um cair, 60% desses ativos também vão cair. Eu ainda vou ter um retorno por risco de 0,31 e eu vou ter uma probabilidade de perda em um ano de 38%. Mas à medida que eu começo a diminuir a correlação entre os meus ativos, de 60% eu vou para 40%, de 40% eu vou para 20%, de 20% para 10%, e aí vamos chegar no patamar ali de 0% de correlação, que seria a descorrelação entre os ativos, eu começo a ter um retorno por risco, ou seja, uma rentabilidade de acordo com o risco que eu estou correndo numa relação muito mais saudável, e eu começo a reduzir para praticamente zero a probabilidade de eu perder dinheiro em um ano. Então não adianta só ir colocando ativos na sua carteira sem ter um fundamento por trás, sem você saber o porquê de ter colocado aquele ativo e sem saber qual é a relação daquele ativo em função a todos os outros ativos que você tem na carteira. Porque existem ativos que vão subir e ativos que vão cair. A economia é cíclica e isso funciona na correlação que existe entre eles. Não necessariamente você tem que esperar sempre que a sua carteira de investimento esteja com todos os ativos no verde, todos os ativos subindo. Geralmente você vai ver ativos que estão no verde, ativos que estão no vermelho, mas o que interessa é o rendimento global da sua carteira. Ou seja, quanto que a carteira como um todo rendeu. Então, o que é interessante a gente buscar aqui não necessariamente é aumentar o retorno, e sim a gente conseguir diminuir o desvio padrão. Exemplos de correlação que existem no mundo. Geralmente, o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil, aumenta e, inversamente proporcional, o dólar vai ter uma relação negativa. Ou seja, quando a Bolsa sobe, o dólar cai. Geralmente, historicamente, foi isso que aconteceu. E geralmente em momentos de crise também, quando os ativos que são produtivos, por exemplo, as ações, caem, ativos que têm um valor intrínseco, como o ouro, geralmente sobem. Ou seja, você consegue montar uma carteira em que, de acordo com a correlação que você colocou, o peso em cada um dos ativos, você consegue ter um risco reduzido e um retorno mais saudável. Ana perguntou se vai ficar salvo. Eu ainda não defini isso, mas eu acho que eu vou deixar salvo assim. Se você estiver ocupado aí, não tem problema. A Ana é uma das alunas do Como Se Tornar Financeiramente Mortal. Ana, pode ficar despreocupada que tem uma aula só falando disso lá. Mas essa live de hoje é específica e direto ao ponto, mostrando na prática várias coisas. Mas enfim, é melhor a gente pensar em ter um grupo limitado de ativos, pouco correlacionados entre si, do que ter muitos ativos que têm uma correlação forte. Essa é uma máxima que a gente tem que ter. O desvio padrão ou a volatilidade nada mais é do que o risco. Tá? Então, eu gosto de pensar aqui que a gente não pode usar nunca uma média. Porque imagine aí, por exemplo, uma sala de aula e a nota média dessa sala de aula é a nota 7. Isso é um indicador confiável de que a sala de aula é composta por bons alunos? Não, não é um indicador confiável. Porque pode existir casos em que a maioria dos alunos podem ter ido mal e alguns terem ido extremamente bem. E isso fez com que puxasse a média para cima, ou seja, puxasse a média para cima, para o número 7. Então, neste caso, a volatilidade dos resultados da sala seria extremamente alta, apesar de ter uma média 7. Então, a gente nunca pode assumir a média como sendo o nosso guia, digamos assim. Então, aqui para vocês terem o exemplo, o mesmo retorno de 8% ao longo do tempo, dois ativos distintos que eu estou falando aqui, mas um ativo tem, esse azul, ele tem uma volatilidade, um desvio padrão muito menor do que o ativo vermelho.
Isso é volatilidade. Então você não pode falar, eu investi meu dinheiro todo nesse ativo aqui e tive 8% no ano. Ok, a que custo? Nesse exemplo aqui, o ativo vermelho tem um custo, um risco muito maior de você ter ele na carteira do que o ativo azul, por exemplo. Então, isso é importante a gente entender porque quanto mais intenso é o movimento do ativo, mais volátil ele é. E a correlação ela representa quanto que um ativo oscila de forma similar a outro, em termos de variação do rendimento, ou seja, da volatilidade relativo à sua média. Então, na prática, direto ao ponto, quanto mais correlacionado for o ativo com outro ativo, mais eles vão variar de forma parecida. A correlação ela pode variar de -1 até +1. E aqui eu estou botando uma foto para vocês entenderem níveis de correlação. Uma correlação de 0,5 positiva, você pode assumir que a partir disso ela tem uma alta correlação positiva. Então isso implica em que os ativos vão ter variações muito similares, quase sempre. Por exemplo, a variação do preço do dólar com o real, com a variação do preço do euro com o real. Geralmente, quando o dólar tem uma valorização ou desvalorização frente ao real, o euro tende a ter esse mesmo comportamento. E aí, em outro nível aqui, se a gente for ver uma correlação de +0,2 a +0,5, tem uma correlação positiva média. Então, os ativos vão variar de forma similares em boa parte das vezes. Por exemplo, variação do preço da ação da Petrobras com a variação do índice da Bolsa de Valores. A Petrobras ela faz parte do índice da Bolsa de Valores. Então, normalmente, é de se esperar que quando a Bolsa de Valores subir, o Ibovespa subir, a Petrobras também está subindo. E vice-versa é verdade também. Quando a gente vai ali para o nível de -0,2 a +0,2, a gente pode assumir que isso é um nível de correlação neutro ou descorrelacionado. As variações não têm muita semelhança. Por exemplo, a variação do preço do algodão lá na Austrália com a variação do preço das ações do Facebook não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ver ali, se teve uma crise global, etc. Ok, mas eles não têm uma correlação muito forte. A gente pode assumir que isso é neutro ou descorrelacionado. Quando a gente vai para o nível de -0,2 a -0,5, você pode assumir que são ativos que têm uma média correlação negativa. Então, esses ativos vão ter variações opostas em boa parte das vezes. Por exemplo, quando o preço do dólar tem alguma variação frente ao real, com a variação do índice da Bolsa de Valores, que foi o exemplo que eu dei aqui. Geralmente, quando o Ibovespa sobe, o dólar tende a cair. E quando o dólar sobe, o Ibovespa tende a cair. Essa é uma relação que existe. E ela é média correlação negativa. Não é sempre uma verdade que isso vai acontecer. E quando a gente fala ali de nível de correlação de -0,5 para frente, é uma alta correlação negativa. Então, são variações que geralmente os ativos vão comportar de forma opostas quase sempre. Por exemplo, variação da taxa de juros com a variação do preço de ações dos bancos. Geralmente, quando algum tem um comportamento para cima, o outro vai ter um comportamento para baixo. E assim também é verdade quando a gente está falando da taxa básica de juros e dos fundos imobiliários. Geralmente, quando a taxa básica de juros cai, os fundos imobiliários sobem. E assim acontece na mesma proporção na outra balança. Então, para facilitar o nosso entendimento de correlação, porque isso aqui é extremamente importante na hora que você for montar uma carteira de investimentos, a gente consegue estimar a forma razoável a correlação entre dois ativos baseando-se no gráfico de resultado. E aqui eu vou dar um exemplo aqui de um ativo que tem uma correlação de +0,3 a +1, ou seja, tem uma correlação razoavelmente forte. Então, os dois ativos eles possuem aí, vocês podem ver na foto, movimentos de valorização e desvalorização muito similares. Não são iguais, mas são muito similares, são fortes, são altamente correlacionados. Quando a gente passa aqui para ativos que tem ali uma correlação entre +0,3 até -0,2, a gente pode assumir que eles não têm correlação. Os dois ativos eles têm movimentos sem semelhança relevante. Você vê que o comportamento de um não tem nada a ver com o comportamento de outro. Eles estão seguindo uma tendência ali, geralmente por causa do sistema, da macroeconomia e da economia como um todo. Mas o comportamento deles não está ligado ao comportamento do outro. E quando a gente passa aqui para ativos que têm uma correlação negativa, -0,3 até -1, os dois ativos possuem movimentos
de valorização e desvalorização muito semelhantes, mas opostos. Então você pode ver que geralmente enquanto o ativo azul aqui no exemplo está subindo, o ativo vermelho está caindo. E quando o vermelho está subindo, o azul está caindo e assim sucessivamente. Então, isso aqui é para exemplificar de forma prática o que é correlação, mas vamos para o que interessa, porque a gente precisa entender como que a gente usa a correlação para a nossa carteira, na nossa vida financeira, para a gente conseguir reduzir o nosso risco e aumentar o retorno do nosso portfólio. Então aqui eu vou dar um exemplo de como que isso pode ser utilizado. Imagine aí que você decidiu investir metade do seu dinheiro no ativo 1, no ativo A, e metade do seu dinheiro no ativo B, no ativo 2. Então, a linha roxa tracejada, ela seria o resultado final do seu portfólio. Tá? Você pode ver aqui no exemplo que a combinação dos dois ativos correlacionados positivamente te deu um retorno de 8%, mas você correu um risco de 8%. Quando você investe nos ativos numa forma diferente, você vê a combinação de dois ativos sem correlação, no segundo gráfico ali, você teve um retorno de 8% e correu um risco de 4%. Mas o último gráfico, o gráfico de baixo, quando você combina dois ativos que são negativamente correlacionados, você teve também o mesmo retorno de 8%, mas você correu um risco de 2%. O que é interessante vocês verem aqui, a linha tracejada mostra realmente o desvio padrão de cada uma dessas possibilidades de carteira de investimento que custou para você conseguir chegar no retorno de 8%. Ou seja, o grande pulo do gato aqui é você ter um foco, ter um objetivo, porque olhando todas essas três opções, você poderia escolher a opção A, a opção 1, 2 ou 3, e dentro dessas três opções você teria tido o mesmo resultado, que é 8%. Mas isso num ano específico. E dentro de cada um desses cenários você correu um risco diferente. Então a ideia é, dado um certo retorno, como que eu consigo mitigar o meu risco? Como que eu consigo correr menos risco para ter um retorno cada vez mais saudável? Eu vou dar um exemplo real aqui, que é o exemplo de um fundo de investimento e o exemplo do índice da Bolsa de Valores. Nesse exemplo, você pode ver que o Ibovespa ele é um pouco mais volátil do que o fundo, ligeiramente, tá? Você pode observar aí de maio a junho que o Ibovespa oscila aí de quase menos 10% e mais 10%. E o retorno do fundo Zaratustra, foi de 14% e o do Ibovespa de 10% nesse período que a gente está avaliando aqui, que é um período de um ano. Então, aparentemente, você olhando aqui o comportamento de um para cima e o outro para baixo, eles parecem ter uma correlação negativa, porque os movimentos são opostos, tá? Em janeiro, em junho, julho, em agosto e em setembro. Mas só em outubro ali que eles parecem se movimentar de forma conjunta. Mas quando eu calculo a correlação desses dois ativos, eu consigo concluir que realmente eles têm uma correlação negativa de menos 0,15. Ou seja, de fato, eles são negativamente correlacionados. O fundo teve um retorno de 14% com uma volatilidade de 14%. E o Ibovespa teve um retorno de 10% com uma volatilidade de 22%. E eles têm uma correlação de menos 0,15. E a pergunta é, se eu colocasse todo o meu patrimônio no Ibovespa, eu teria tido um retorno de 10% com risco de 22%. Mas se eu colocasse todo o meu patrimônio no fundo, eu teria tido um retorno de 14% maior do que o Ibovespa, com um risco de 14%. Ok, mas Vitor, e se eu colocasse metade? Metade eu colocaria ali no Ibovespa e metade eu colocaria no fundo. Você teria tido um retorno de 12%, ou seja, maior do que o Ibovespa, menor do que o fundo, mas você teria tido um risco de 12%. Então, a correlação nesse caso teria feito com que você diminuísse o risco do seu portfólio em 35%. Então, quando a gente fala de correlação de ativos, montagem de uma carteira diversificada e otimizada, a otimização é justamente isso. Eu conseguir diminuir meu risco e manter ou aumentar o meu retorno. Ou, dado um risco que eu, de acordo com o meu perfil, suporto, qual o maior retorno que eu consigo ter. E a correlação entre classes de ativos é o único almoço grátis que a gente consegue na nossa vida, quando a gente fala em uma carteira de investimentos.
quando a gente começa a aumentar o nível em quantidade de ativos que você está avaliando a correlação entre eles, começa a ficar cada vez mais complexo. Quando você fala de 2 ativos, ok, é ligeiramente tranquilo, mas quando você começa a avaliar um leque infinito de ativos financeiros, começa a ficar uma coisa mais complexa, porque envolve uma matriz de covariância. Eu não vou aprofundar muito na explicação técnica disso aqui, mas eu fiz para todos os alunos do curso, eu disponibilizei essa planilha aqui para eles. Eu vou dar um zoom aqui para você. Ah não, esse zoom vai só em mim. Mas enfim, para vocês terem uma ideia aqui dessa planilha, em que eu correlacionei todos os ativos da Bolsa de Valores do Brasil. Então, nessa planilha tem a correlação de todos os ativos entre todos os ativos. Então, nesse exemplo aqui, eu estou vendo a correlação das ações ordinárias do Bradesco, com a Fleury, com a Grandene, Itaúsa, JBS, Klabin, Lojas Renner, Magazine Luiza, Marfrig, Natura, SLC, Agrícola e VEG, por exemplo. Então, nessa tabela aqui eu peguei itens, ações no eixo X, e ações nas linhas e ações nas colunas, e fui vendo a correlação de uma para outra. E na tabela, quanto mais vermelho, mais positivamente correlacionadas são as ações, são os ativos. Sem cor implica uma descorrelação. E quanto mais azul, mais negativamente correlacionados são os ativos. Então, pessoal, a correlação é uma ferramenta importantíssima para qualquer pessoa que queira investir de forma inteligente, tenha que dominar. Você não consegue investir sem diminuir o seu risco se você não conhecer correlação. Na teoria, se você encontrar ativos que são negativamente correlacionados, ou seja, uma correlação exatamente de -1, seria possível você montar uma carteira de altíssimo rendimento com risco praticamente zero. Mas na prática, como o mercado financeiro ele é interligado e existe um risco sistêmico, torna-se praticamente impossível você encontrar correlações exatamente negativas nesse nível, tá? Nesse nível de -1. Então, o que você tem que buscar são valores aproximados. Isso já vai te dar um salto na questão de gestão de risco, mitigação de risco e aumento de retorno da sua carteira. O principal ponto dessa aula aqui, dessa live, você viu que é possível montar uma carteira conservadora, mesmo investindo em ativos de risco, mas de forma mais significativa. Muita gente acha que quando você investe em ações, você está correndo muito risco, é um cassino, você está ali jogando jogo de azar. Mas na verdade, às vezes quando você não corre risco, esse sim pode ser o seu maior risco. Então você tem que aprender a combinar investimentos, combinar ativos com correlações negativas para você conseguir equilibrar sua carteira e ter rendimentos mais saudáveis. Aqui eu botei 2 frases que, no meu ponto de vista, são os insights mais importantes que a gente tem que ter aqui nessa live. E a primeira é possível sim montar uma carteira conservadora, mesmo investindo em ativos de risco. Ainda mais hoje, quando a gente está falando de um mercado financeiro em que o nível do juro real está praticamente negativo, não se expor ao risco é o seu maior risco. Então, esse aqui é um grande pulo do gato que você tem que entender. Você achar que investir só em renda fixa é a forma mais certa de você tocar sua vida financeira, seus investimentos, porque você não vai estar perdendo. Na verdade, essa pode ser, sim, a sua maior perda financeira. Então, pessoal, a live toda de hoje foi direto ao ponto. A Ana perguntou se eu ia deixar gravado, eu vou deixar isso aqui gravado. A planilha que eu mostrei aqui é uma planilha exclusiva para todos os alunos do curso, Como se tornar financeiramente imortal. É uma planilha que eu disponibilizei para eles, então ali tem a relação de todos os ativos financeiros da Bolsa de Valores, ditando a correlação que existe entre eles com eles mesmos. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa aqui foi a prova de que a lareira ali atrás e eu ter aparecido aqui de chapéu não tem nada a ver com o que isso aqui foi dito na live. Ou seja, não existe correlação entre a lareira e a live ter sido boa. Não existe uma correlação entre eu estar de chapéu e a live ter sido boa. E isso é o que a gente tem que buscar em ativos financeiros para a gente conseguir ter uma carteira com menor risco e um retorno cada vez mais saudável.